Fala aí, rapaziada, que me acompanha no canal Complexo Vascaíno. Acabou de terminar Vasco 0, São Paulo 0. Jogo extremamente horrível, muito ruim, muito ruim. Antes do jogo do Vasco eu assisti, aliás, Bahia 6, 4 Goiás, né? E, cara, foi um jogo muito bom, um jogo de muita emoção, vários gols. E os deuses do futebol separaram pra gente um jogo horrível, né? Um jogo horrível onde eu estou começando a me preocupar com o time do Vasco. A pergunta que eu faço pra vocês, cara, no começo desse vídeo, eu vou levantar alguns pontos, né? É o seguinte: o gás do time do Vasco está acabando? É a pergunta que eu faço. Eu acho que a gente não tem uma resposta ainda definitiva pra isso, mas a gente tem indícios. A gente tem alguns indícios. Eu vou explicar pra vocês em detalhes. Vamos lá. Hoje, antes do jogo, cara, eu fiz uma pergunta pra um amigo meu. Inclusive, eu fiz essa pergunta antes do jogo contra o Santos, né? Eu perguntei pra ele o seguinte: cara, no banco de reservas hoje, pro ataque do Vasco, tem alguém que tem condições de entrar e mudar o jogo? Nossa, deixa eu fechar a janela. Chuva aqui no Rio de Janeiro, né? Alguém do banco do Vasco tem condições de entrar no jogo e mudar o ataque do Vasco? E esse meu amigo falou definitivamente não. E eu também. Eu vou citar os jogadores hoje que estavam no banco pro ataque: Alex Teixeira, Sebastião Ferreira, Payet, Orediano, Figueiredo e Serginho. Nenhum desses jogadores tem capacidade de mudar um jogo. E vamos lá. A crescente do Vasco para as 3 vitórias seguidas contra Fluminense, Coritiba e América Mineiro tem um jogador que definitivamente mudou a cara do Vasco. Esse jogador se chama Rossi. E o Rossi vem fazendo muita falta. E uma coisa que me incomoda atualmente no Vasco são 2 coisas. As pessoas esqueceram do Rossi. O Rossi não foi escalado para 2 jogos por problemas físicos e fez muita falta. E eu venho falando isso. Tem um amigo meu que é prova disso. Eu venho falando pra ele: cara, o Rossi vai fazer falta. Desde antes do jogo contra o Santos. O Rossi vai fazer muita falta. O Rossi vai fazer muita falta. E eu não vejo ninguém na internet falando sobre isso. 2 coisas me incomodam demais hoje no Vasco: torcedores que não lembram que existe o Rossi, que o Rossi foi muito responsável pelas nossas 3 vitórias seguidas, e torcedores que ainda gostam do Puma, cara. Existe sim, cara. E eu acho que eles só gostam do Puma porque o Puma falava espanhol. Acho que só por causa disso, cara. Se o Puma fosse brasileiro, esquece, já tava fora do Vasco, filho. Já tava execrado. Tem gente que ainda gosta do Puma, é ridículo. É um jogador horrível, horroroso. A gente lembra aqui, quando eu falo que talvez o gás do time do Vasco esteja acabando, porque nesse começo dessa reta de 3 vitórias seguidas, no jogo contra o Fluminense, quem jogou muito bem? Rossi. Rossi jogou muito bem, deu assistência pro Praxedes, deu assistência pro Verratti, e ali no segundo tempo entrou o Gabriel Peck, que resolveu o jogo. Então naquele momento, minimamente, o Vasco tinha um elenco. O Vasco tinha jogadores do banco pra entrar e resolver, que era o Gabriel Peck. Contra o Coritiba, o Rossi também foi muito importante. Rossi fez gol, Rossi deu assistência, extremamente importante. E a gente perdeu esse fator antes do jogo contra o Santos. E a partir do momento que a gente perde o Rossi, o Vasco ele perde esse mini elenco que ele tinha. O Vasco tem somente um time titular. E que me preocupa demais. Hoje, num exemplo pra vocês, a gente tinha na frente Marlon Gomes e Peck jogando nas 2 pontas. Eu fiquei pensando, cara, se esses 2 jogadores não jogarem bem, quem vai entrar no lugar deles pra resolver? Não tem. Não tem. O Verratti, ele faz o que ele pode, mas o Verratti ele precisa receber bola. E um detalhe, cara. Uma especialidade que o Rossi tem em relação a cruzamentos, nenhum jogador do Vasco consegue fazer igual. O Rossi, ele consegue cruzar a bola na área com força, aquele rasante, aquela bola rasante, que o centroavante ele só precisa dar uma casquinha que a bola já entra. Marlon Gomes, Paulinho Paula, Peck, o cruzamento deles é balão. É balão. É muito mais fácil o defensor tirar esse tipo de cruzamento balão, sabe? E pro atacante conseguir cabecear bem um balão, ele tem que estar com muita impulsão, muita. E num jogo tão difícil contra um time tão competente que é o São Paulo, cara, dificilmente o Verratti teria esse tipo de oportunidade. Então, galera, eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu acabei de externar pra vocês em relação... Será que o gás do time do Vasco está acabando? Sabe? Porque a gente vê um time titular que não tem aquela intensidade de um jogo contra o Fluminense, de um jogo contra o Atlético Mineiro. Não tem. Aquela capacidade que a gente tinha de substituição, sai Rossi e entra Peck, a gente perdeu. Sabe? Então, pro próximo jogo, o Paulinho Paula também, ele não está jogando bem. 2 jogos seguidos, não jogou bem contra o Santos e não jogou bem hoje. Então são pontos pra gente começar a se preocupar, cara. Já avisando o jogo contra o Fortaleza, a gente não vai ter Paulinho Paula. Eu espero que o Rossi esteja de volta. Eu espero muito, cara. Então algumas preocupações começam a aparecer. Galera, então eu vou falar agora um pouquinho pra vocês
sobre o jogo de hoje, né? Sobre o que eu vi no jogo de hoje, cara. Cara, eu tô suado, meu Deus, que calor é esse aqui, cara? Cara, ali no primeiro tempo a gente viu um São Paulo muito competente, né? É um time muito estruturado, cara. Eu não vi, tipo, tanta sede do São Paulo de ganhar um jogo, eu não vi. Mas é um time muito estruturado, é um time que o Dorival Júnior é um ótimo técnico, né? Um técnico muito capacitado. Ele conseguiu bloquear as nossas duas pontas, né? Eu acho que ficou muito claro isso. Os times sabem muito bem hoje jogar contra o Vasco. As duas pontas do Vasco estavam muito fortes, né? Hoje não estão mais. Talvez muito por essa preocupação do nosso time adversário. O Verratti não vem mais conseguindo receber aquelas bolas tranquilas, vamos dizer assim, para ele cabecear, para ele conseguir cravar, né? Para ele conseguir fazer o gol. E o primeiro tempo, cara, foi um primeiro tempo horrível. Foi um primeiro tempo muito ali pensado. A todo momento o Vasco marcando recuado, Eu fiquei tentando procurar, cara, cadê aquele Vasco? Cadê aquele Vasco do jogo contra o Fluminense? Cadê aquele Vasco do jogo contra o Atlético Mineiro? Cadê aquele Vasco do jogo contra o Palmeiras? Apesar da gente ter perdido pro Palmeiras, eu não vi esse Vasco, cara. Eu vi um amigo meu falando, mas tem que respeitar porque o São Paulo é time campeão de Copa do Brasil. Ganhamos de vários elencos fortes. Ganhamos de um Fluminense que hoje é finalista da Libertadores, cara. Então o Vasco tinha condições de fazer um jogo mais competente hoje. Mas eu volto a fazer aquela pergunta, o gás está acabando? Será que o gás está acabando? A gente tem indícios sobre isso. Resposta, ainda não. Mas foi um primeiro tempo ali, cara, muito estudado. Até que ali, aos 42 minutos do primeiro tempo, a gente tem uma surpresa, né? Que foi o pênalti. O pênalti ali que a bola bateu. Cara, o Léo Pelé, não sei o que ele tava na cabeça, cara. Como é que tu fica igual um bobão, cara? Aqueles bonecos de posto. Tá ligado? Aqueles bonecos de posto com os braços abertos assim. Pênalti pro São Paulo. E hoje o Léo Jardim, ele calou a boca de muita gente. Muita gente. Eu não critico o Léo Jardim. Eu acho que o Léo Jardim, ele vem fazendo boas partidas com a camisa do Vasco. Ele só não faz partidas melhores porque muitas das vezes nossa defesa falha. Nossos laterais falham. Ou o lateral falha, né, que é o Puma Rodrigues, do lado direito do Vasco. Que é uma água. É uma água. E hoje o Léo Jardim fez uma grande defesa num pênalti ali. Vi muita gente falando assim, o Wellington Rato perdeu o pênalti. Não. O Léo Jardim pegou o pênalti. O Léo Jardim que foi paciente. O Léo Jardim que esperou até o finalzinho, sabe? E um ponto que eu dou a destacar quando eu falo que o gás está acabando, que quando o Wellington Rato perdeu o pênalti, vocês podem ver na câmera ali atrás do gol, mostrando no replay. O Zé Gabriel, ele tá parado. O Léo Jardim, ele consegue defender, espalma. O Zé Gabriel, ele fica parado, cara. A nossa sorte é que o atacante do São Paulo perdeu o gol. Essa foi a nossa sorte, sabe? Então, cara, e logo após teve uma defesaça do Léo Jardim também, num chute cruzado do Lucas. O Lucas que é um grande jogador acostumado a jogar na Europa, né? Então, cara, essa partida de hoje foi pra calar a boca de muita gente em relação ao Léo Jardim. E esse foi o primeiro tempo. Deixa eu ver só o que eu destaquei aqui. Já comentei com vocês, o Dorival Júnior anulou muito bem as pontas do Vasco. É muito claro hoje como é que você joga contra o Vasco, né? Juiz horroroso, apitando tudo. Falei do Léo Pelé, que ele não pode ficar com os braços abertos igual o bonecão do posto dentro da área. Simplesmente não pode, cara, não pode. Falei sobre o Léo Jardim, que foi muito frio. Léo Jardim defendeu, não foi o Wellington Rato que perdeu. Tranquilo? E é mais ou menos isso. Aí a gente vai pro segundo tempo, né? Onde o Vasco volta até um pouco melhor. Cara, o segundo tempo, ele crava muito bem o que eu tô falando pra vocês. Foi um segundo tempo onde o Vasco teve mais coragem, cara. O Vasco conseguiu marcar bem, mas saindo mais. Ah, beleza, teve a inversão ali. O Gabriel Peck começou a jogar pelo lado direito, facilitou pra ele cortar pro meio. Pode ser, mas eu vi jogadores com mais coragem. Eu vi. Inclusive, a gente lembra que teve aquela bola na trave, né, do Gabriel Peck, onde ali no rebote, o Praxedes perdeu pra mim ele perdeu aquele gol, cara. Pra mim ele perdeu aquele gol, ele poderia ter mais frieza e ter chutado ali no canto esquerdo, né, do goleiro. Mas, como eu falo pra vocês, eu acho que o meio campo do Vasco hoje tá oscilando bastante, o Paulinho Paulo tá oscilando bastante, apesar de ser o melhor jogador do meio campo do Vasco. O Praxedes, ele vem oscilando bastante. A gente tem o Zé Gabriel também, como eu tô falando pra vocês, falhou contra o Santos. Zé Gabriel hoje, que após o Léo Jardim espalmar o pênalti, Zé Gabriel ficou parado ali, ficou parado olhando não sei pra quê. Então, cara, é preocupante, cara, é preocupante. E é mais ou menos isso. E é como eu falo pra vocês, hoje o Vasco só tem um time. A partir do momento que começaram as substituições, saiu o Marlon Gomes, entrou o Payet que perdeu uma oportunidade clara. Saiu o Paulinho Paulo, entrou o Matheus Cocão. Saiu o lateral Paulo Henrique também, que fez uma partida bem abaixo. Entrou o Puma, outro jogador horrível. Então, cara, a partir do momento... É como eu falo pra vocês, o Vasco tem um time. A partir do momento que a gente começa a mexer, acabou. Acabou, estragou o time. A definição que eu tenho pra vocês é essa. O Vasco tem que entrar titular, o Vasco tem que entrar no começo do jogo e você rezar pro Vasco fazer o gol. Porque se depender de banco, enquanto o Rossi não voltar,
eu nem sei o que falar pra vocês, né? Um detalhe que eu faço aqui também em relação ao Paulo Henrique, ele mostrou ser um jogador muito veloz, mas eu não sei o que aconteceu, os companheiros dele não estavam confiando no jogador, não davam passe pro cara, o cara direto passando pela lateral, passando, e ninguém tocava no cara. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Os cruzamentos do Rossi fazem falta, como foi pra vocês. O cruzamento do Rossi é rasante, tá ligado? Ninguém consegue fazer esse cruzamento, é tudo balão. E após o lance do Payet, aquele lance horroroso que o Payet perdeu um gol claro, a partir dali o Vasco morreu. E foi um jogo estudado até o final, cara. São Paulo não se esforçou, talvez nem pra vencer, São Paulo só jogou, e o Vasco também aceitou. O Vasco entrou na onda do São Paulo e ficou ali, vamos continuar levando assim. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Não vou nem esquentar a cabeça, eu tô lavado de suor, cara. Tão calor que tá, cara. Não vou me estressar com o Vasco. Torcer amanhã pro Palmeiras ganhar do Santos, pra gente continuar fora da zona de rebaixamento. Se tudo correr bem, pelos desfalques que o Santos tem, o Palmeiras tem que humilhar o Santos amanhã, cara. Não é possível. Jogando em casa ainda. Então, rapaziada, mais um jogo pra gente esquecer nesse Campeonato Brasileiro. E a situação começa a ficar preocupante. Não pela tabela. Que eu acho que hoje, a gente pelo menos, o time está brigando pra sair. Antes a gente nem estava brigando pra sair. A gente já tava no fundo do poço. Hoje, pelo menos a gente tá ali brigando pra sair. Mas, cara, o time parece que tá morrendo, cara. Preocupante. Rapaziada, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Desculpa aí qualquer coisa, cara. Desculpa aí, tranquilo? Valeu, porque, cara, gravar nesse calor aqui, mano, é difícil. Valeu, é nóis, tamo junto. Valeu.